Questão 3. O alumínio é um metal com maior blá, 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 e dá lá, ó. Alumínio, eletrólito. Esse eletrólito aqui, ó, tá funcionando como a minha ponte salina, porque é basicamente coisas que eu vou disponibilizar íons aqui em solução. E aí o fluxo de elétrons, ele nem coloca o fluxo de elétrons, ó. Só que ele fala aqui que eu tenho a recarga de um lado e aqui tem o processo, né? Considera as semi-reações de redução. Então já deu as semi-reações de redução. Lembrando que redução é zinho. Eu tenho elétrons do lado esquerdo da reação. Olhando os potenciais, eu tenho que o oxigênio tem um potencial maior. Então aqui vai acontecer o processo de redução. Então aqui seria o porca, que aqui aconteceria o processo de redução. Porca. Aqui seria chamado de cátodo. E aqui seria o polo positivo, né? E a massa do eletrodo aumentaria. Polo positivo, aqui seria redução. E a massa do eletrodo aumentaria. Só uma coisa importante aqui, que normalmente aumenta quando é um metal. Como aqui eu tenho oxigênio, olha o que vai gerar na redução, OH-. Então, não necessariamente vai aumentar a massa do eletrodo. Então, essa é uma falhazinha do Dona Porca, mas provavelmente ele não vai perguntar isso pra gente, tá? E aqui seria o Dona. O Dona, né, se um lado é o Porca, o outro é o Dona. Então, aqui seria o polo negativo da pilha. Aqui o eletrodo diminuiria a massa, então sofreria corrosão aqui, ó, do meu alumínio com o passar do tempo. Aqui vai sofrer o processo de oxidação. Esse é o polo negativo da pilha e vai ser chamado de ânodo. Então, ó, o fluxo de elétrons sempre vai do ânodo em relação ao cátodo, do ânodo em relação ao cátodo. Quando é o processo de recarga, vai ser o contrário, né? Porque recarga é o contrário do processo de produção de energia elétrica. Eu vou pegar a energia elétrica e vou forçar a pilha a voltar a funcionar. Então, eu vou chegar e vou jogar elétrons aqui de volta para o alumínio. No processo de recarga aqui, os elétrons seriam nesse sentido. Então, tá, ó. Letra A. Escreva a equação e calcule a força eletromotriz da pilha alumínio-oxigênio. Indique o sentido do fluxo de elétrons durante a recarga da pilha. Então, durante a recarga da pilha, seria do D em direção ao C, porque é o oposto de quando a pilha está funcionando. Por isso que fica do D em direção ao C. Quando a gente vai olhar aqui, ó, escreva a equação global, né, da pilha. Então, a gente vai pensar aqui no seguinte. É só a gente pegar a reação de quem está oxidando, que é do alumínio aqui, e inverter essa reação. Primeiro que eu vou ter que multiplicar esse potencial aqui por 4, né? Esse valor todo aqui por 4. O potencial não se altera, mesmo se a gente multiplicar. E aqui eu vou ter que multiplicar por 3. Então aqui, ó, vou botar de verdinho, que fica fácil a gente identificar. Aqui ficaria 3O2, aqui ficaria 6, aqui ficaria 12, aqui ficaria 12, porque eu multipliquei tudo aqui por 3. Desse lado eu vou multiplicar tudo por 4, para igualar a quantidade de elétrons. E vou inverter, então ficaria 4 alumínios mais 12 OH-, virando 4 Al OH3. Estou só invertendo a reação, tá? Vezes 4, 12 elétrons. E quando eu inverto, o potencial troca, fica 2,31 volts. Troca o valor do potencial. Então a gente cortaria esses 12 elétrons desse lado com 12 elétrons desse lado. E lembrando que a gente ignora essa reação aqui, tá? Porque a gente já fez tudo com ela. 12 OH- desse lado com 12 OH- desse lado. A água não tem do outro lado, o oxigênio não tem. Então pronto. Então ficaria, ó, 4 alumínios com 3 oxigênio mais 6 H2O, gerando isso aqui. Então não tem muito espaço para a gente fazer isso aqui, mas basicamente é só a gente pegar o que está do lado esquerdo, ó. Então só botar de vermelhinho aqui, ó. Só se anotar 3O2 mais 6 H2O mais 4 alumínios. Aí setinha, você escreve o que tem do outro lado. 4AlOH3, que é só isso que sobrou do outro lado. E o potencial, a força eletromotriz, o ADDP, diferença de potencial, é só somar o potencial de quem está oxidando, né, o potencial de oxidação de quem está oxidando, que a gente inverteu aqui, com o potencial de redução de quem está reduzindo. Então, daria aqui, ó, somando os dois, vai dar mais 2,71 volts. Perfeito?